Fala maninha, eu sou o Valber Oliveira e esse é o canal Vento Norte. Toda quinta-feira a gente está aqui para bater um papo sem roteiro pré-definido com alguma personalidade da cena do norte do Brasil. E se ao final do vídeo você gostou, dá o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar ligado em todo vídeo que vai toda quinta-feira às 8 da noite ao ar. E hoje o nosso convidado é a Genô Vasconcelos. Muito obrigado, Genô, desde já a gente agradece. A Genô doutor em antropologia pela UFAM, mas é a partir da música, né, que ele se destaca no cenário nortista. É cantor, é compositor, produtor cultural, tem diversos projetos, né, na área cultural, a Música das Cachoeiras, Bloco da Cobra Grande, o trabalho atual, né, que é a Genô Agostinho Léo, Cauchê Eletrizado, já foi vocalista da banda Alaide Negão e tem um trabalho também paralelo com os maninhos. Pô, Genô, muito obrigado, cara. Desde já te agradeço aí mais uma vez por aceitar, né, esse bate-papo aqui com a gente, nosso primeiro episódio. Obrigado mesmo, cara. Olha que coisa linda, olha a tranquilidade. Olha que coisa linda, olha a tranquilidade. Olha que o mundo gira, que a pampa gira e você não sabe. Cara, eu que agradeço, Valber. Eu fico honrado, na verdade, de estar sendo um abre-alas aí do Vento Norte. É com imenso prazer, na verdade, que a gente estava falando aqui antes, a gente receber esses convites, a gente sente nosso trabalho super valorizado. Eu fico muito feliz com tuas palavras, né? Além desse trampo de músico, né? De compositor, eu tenho um trabalho de pesquisa também sobre música indígena. Eu nasci na Paraíba, mas fui muito jovem com minha mãe, né, para Roraima. Minha mãe fez um concurso público em Roraima, e eu, com 7 anos, né, comecei a minha vida de nortista. Hoje eu tenho 33 anos, então eu tenho muito mais tempo de vida aí no norte, me sinto muito abraçado, tanto em Roraima quanto no Amazonas, né, em Manaus, principalmente, assim, onde eu fiz a minha faculdade, onde eu fiz a minha universidade, né, e hoje, né, moro no Distrito Industrial, com a Patrícia Borges, uma parceira manauara, querida, né? A gente construiu uma vida junto e estamos juntos lutando nesse cenário cultural que é peito aberto, na mata fechada, como eu costumo falar. Pô, cara, e até pegando esse teu gancho aí que você falou, né? Uma curiosidade que eu vi, assim, né? Que eu te conheci, né? Também um pouco pela academia, te vi um pouco, né, pela academia. E aí você falou, né, que estudou aqui na UFAM, né, e tal, veio da Paraíba. E aí eu queria saber exatamente isso, né? Como é que foi essa migração, né? Da carreira acadêmica, você falou aí peito aberto, né? Na mata fechada. Na mata fechada. A mata fechada, ela é tanto na academia quanto na música, né? Então, como foi para você migrar, né, dessa mata fechada que é a academia, né, para música, né? E você conseguiu desempenhar um trabalho aí paralelo, né? Como é que você disse, não, eu vou, né, me dedicar à música, vou para a academia, né, e vou tentar, né, correr atrás da música? Bem, olha, na verdade, Valber, eu levo esses trabalhos em conjunto há muito tempo, né? Desde o tempo da banda Alaide Negão, que é um trabalho muito reconhecido aí no norte, principalmente em Manaus. Ela surgiu no curso de filosofia, né? Eu sou, além de compositor, de cantor, sou fundador dessa ideia. Então, eu venho trabalhando também nesse lance de gerar conceitos, né? É isso que eu venho defendendo há muito tempo, que a gente não faz só um trabalho de pesquisa, de composição, de tocar. A gente também cria ideias, né? E são ideias que são abraçadas por outras pessoas. Essas pessoas até te tomam essa ideia, se tu brincar. É uma coisa muito louca, mas é porque isso mostra o valor que ideias têm no mundo humano, né? Então, ó, eu na filosofia fiz o curso de filosofia, vim de Roraima, fiz meu ensino médio todo em Roraima, né? E lá em Roraima, a minha mãe, o meu seio familiar me apresentou a um movimento chamado Roraimeira, né? Que basicamente, além de várias outras pessoas, ele é reconhecido, foi fundado por Eliakim Rufino, Neuber Uchoa e Zeca Preto. Esses caras me deram assim um horizonte, e o Eliakim Rufino tem essa formação em filosofia. Então, eu achei assim, foi um desafio, né? Porque todo mundo, quando vai fazer as faculdades, aqueles cursos padrões, a família faz aquela pressão para fazer um ensino, um direito, um curso que te dá emprego.
Só que, assim, de toda maneira, eu vi na filosofia uma riqueza muito grande, né, como formação acadêmica. Isso não me impediria de trabalhar com outras coisas, como eu terminei trabalhando. Por exemplo, fiz concurso para a Prefeitura de Manaus, trabalhei no SAMU, no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, durante 5 anos, como administrativo. Na verdade, as escolhas que a gente vai fazendo na nossa vida, elas não anulam outras escolhas. A vida é carta aberta, é uma mesa. Então, eu fiz filosofia com a paixão mesmo, me apaixonei pelo curso, né, pelos conceitos, pelos filósofos, e terminei ganhando um prêmio na graduação, um prêmio nacional, escrevendo sobre música indígena e o trabalho do Nietzsche, do filósofo Nietzsche. E isso me rendeu uma apresentação no Rio de Janeiro, e a partir daí, Valber, eu entrei nesse mundo, né, da música indígena e das reflexões e da criação de ideias sobre isso. E aí vem o Música das Cachoeiras, né? E o mestrado, eu começo a trabalhar um alemão que fazia pesquisas em música. Ou seja, o que eu quero te dizer, respondendo a tua pergunta inicial, as coisas meio que caminharam juntas, né? Em paralelo, eu nunca larguei assim, a academia, de certa maneira. Sempre trabalhei muito, fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-graduação em ética, sempre tocando na Noite Manauara, sem nenhuma desculpa para deixar de fazer isso, sempre tocando na Noite Manauara, fazendo festas, gerenciando casas e essas coisas todas, né? E você falou aí da música das cachoeiras, né? Esse trabalho ele começou antes do Alaide Negão, ou ele foi paralelo, né? Como é que foi esse início também com o Alaide, né? Você já vinha fazendo outros trabalhos e aí pintou, né, um grupo para formar o Alaide, né? Como foi essa primeira incursão no Alaide? Na verdade, o Alaide Negão ele foi fundado e foi criado em uma viagem que eu fiz com o Davi Escobar, né, para a casa dos meus parentes aqui, para a casa dos nossos parentes em Recife, para a gente passar um carnaval. Assim que a gente terminou o curso de graduação, a gente pegou a estrada, a gente foi para Belém de avião, participamos do Fórum Social Mundial, e depois do Fórum Social Mundial, apresentei trabalho no Fórum Social Mundial, e depois disso a gente pegou um ônibus, né? Fizemos a viagem Belém, Recife, eu fiz de ônibus essa viagem. De ônibus. E aí a gente funda essa ideia, né, e de uma banda com esse nome, com esse conceito, criando um personagem noturno da cidade. E aí isso aí é uma coisa, né? A Alaide Negão é uma coisa, o Música das Cachoeiras ele surge a partir da experiência que eu fui adquirindo no mestrado e dessa produção musical que eu sempre fiz, na verdade, desde os 15 anos. Lá em Roraima eu mixei meu primeiro disco, né, como um curioso mesmo, não tinha feito curso, na verdade, eu carrego essa ingenuidade na produção musical, que eu dou muito valor, uma ingenuidade, uma inocência que às vezes te dá te dá uma outra visão, que não é uma visão tão mastigada. Por exemplo, a minha visão de música acadêmica é uma visão já de muita leitura, de muito tolhimento, né? Uma visão que já foi formada por outras leituras. E a minha visão de produção musical é um cara ainda que sonha alto, é um adolescente ainda que está a fim de fazer um rock and roll, que as pessoas cantem essa música, né? É por aí que eu vou. Mas aí o Música das Cachoeiras ele surge com um edital da Natura Musical. Eu fiz outro edital, vindo dessa série de prêmios na filosofia. Eu fui atrás dessas oportunidades na internet, porque com a internet a gente teve mais acesso a isso. E aí, tudo na pegada tudo na pegada da música indígena. Tudo na pegada da música indígena, porque isso é um dos pilares do Roraimeira, né? É o respeito, é a admiração e a difusão da cultura indígena no geral. E aí, no meu mestrado, eu trabalhei com um alemão chamado Cor Grumber, que é um cara que fez etnografia e gravou os primeiros fonogramas que a gente tem acesso da música indígena. Gravou flauta de Jurupari, gravou flauta de Japurutu, gravou cantos tucano, né, do Alto Rio Negro. Então é por aí que eu me embrenhei. A partir desse alemão, eu estudei no mestrado, porque o mestrado é, digamos assim, um pouco limitado. Eu me foquei numa obra, num livro do cara que se chama 2 Anos entre os Indígenas, que ele conta a viagem dele para o Alto Rio Negro em 1903, 1905. Né? Então, como trabalho de campo.
nesse trabalho de campo dele. Esse é um trabalho de campo dele, eu não tinha feito ainda campo, eu tive que me debruçar sobre essa leitura para pensar em um campo. Aí depois que eu faço esse mestrado, eu consigo um repertório teórico, um repertório acadêmico, que me permitiu, né, abrir esses caminhos, por exemplo, no Natura Musical. Porque, na verdade, a galera fica viagem de um Cor Grumber, de um antropólogo, o que isso tem a ver com a cultura brasileira, com a cultura indígena? Cara, é muito louco, porque assim, a galera de São Paulo, do Rio de Janeiro, adora falar sobre esse cara, porque esse cara fornece as bases de um repertório criativo para o Mário de Andrade fazer Macunaíma, entendeu? Foi a partir da leitura desse cara que o Mário de Andrade inventa a história de Macunaíma, tal, um herói sem caráter, essa coisa toda. Que a gente, na verdade, aqui no Norte, a gente trabalha para reverter essa imagem do Macunaíma, para invertê-la, né? Quando a gente conhece a cultura indígena, a gente vê que o Mário também trouxe alguns preconceitos, trouxe algumas construções da sociedade brasileira que devem ser repensadas e desconstruídas na visão de algumas pessoas. Que seriam próprias daquele tempo, né? Que seriam próprias daquele tempo, ele não conseguiu furar essa bolha, né? Uma bolha que, na verdade, foi furada há pouco tempo, e o Jaider Eisbel, por exemplo, é um artista macuxi que fala muito sobre isso, né? Sobre um novo Macunaíma, que a gente tem que fazer uma nova construção sobre esse personagem, né? Que, na verdade, a cultura indígena ela tem os seus preceitos morais, tem a sua lógica, né? Isso é uma coisa que a gente demora a entender, Valber. Demora muito a entender. Aí no doutorado eu entrei nesse mundo e fui a campo. E aí a gente vê, né, esse teu viés, né, muito claro, né, que é um trabalho acho que mais conhecido, muito claro no Alaíde, né? Cadê a morena me deixou, deu uma tapa na minha venta e depois me abandonou. Cadê a morena ninguém viu, estrela da sorte vem do norte do Brasil. Comeu jaraqui, farinha com baião, comeu açaí, daqui não sai mais. Nas tuas composições, né? E aí eu queria saber, quando eu cheguei em Manaus, né? Eu não sou de Manaus, eu cheguei em Manaus em 2003, né? E aí eu sou de Belém, e aí o que eu conheci de Manaus, né? Muito forte, né? Sempre foi o boi. E aí, aí quando eu cheguei em Manaus, eu lembro que eu vi a Lei de Negão em 2013 ou 2014 no Estúdio Livre, né? Da TV Cultura, né? E aí eu disse, caramba, cara, esses caras vão, porra, será que vai chegar a hora né, agora, né, conhece o boi, agora será que vai chegar a hora desse viés aí que você está explicando e tal? E aí eu vi que lá vocês falaram sobre uma turnê e tal, em São Paulo, né, no Sudeste, e aí eu queria saber como é que foi essa turnê, né, e por que não aconteceu, né, quando parecia assim que, pô, qualquer um que olhasse assim, cara, agora, né, agora a música manauara, ela vai furar essa barreira aí. Cara, é porque, assim, eu não sei se você já viu um meme, né, assim, da cena cultural manauara. Na verdade, é um meme que se repete em todas as cenas culturais, que é o amiguinho batendo no próprio amiguinho. Chega em um ponto, né, que as relações, a gente está em relações, há muitos esquemas, né, tem muita coisa no setor público, aonde saem os fomentos, né, dos municípios, os festivais, há muita indicação. Eu acho que falta muita transparência de maneira geral. Acho que falta uma militância também dos artistas de se posicionar em relação a isso, né? A gente vê o artista muito isentão, um cara muito galã, um cara muito bom vivant. E, na verdade, eu percebo o artista de outra maneira. Eu acho que o artista ele tem ele deve assinar, né, um comportamento moral, ele deve assinar um comportamento, não só em relação à vestimenta, mas como se portar frente à sociedade no seu lado mais, digamos assim, mais cruel, né? Que é uma sociedade que exclui os outros. A cena, nem sempre a cena alternativa é uma cena aberta de preconceitos, a cena alternativa também reproduz o que condena ela. Então, mas eu acho, Valber, que tudo pode acontecer, viu? Eu acho que tudo pode acontecer ainda, as coisas estão abertas, tem muita coisa bacana na cidade, né? A gente fez uma turnê, o Alaíde Negão fez uma turnê, eu participei dessa turnê, eu acho que foi uma das maiores turnês possíveis
que uma banda brasileira possa ter feito. A gente alugou um carro no Recife e a gente rodou mais de 6.000 quilômetros em 20 dias. Tocamos, inclusive, em Campina Grande, que é a cidade que eu estou aqui, que é a cidade que eu nasci, onde meus pais nasceram, né? E a gente tocou aqui num festival que é o Dia da Nova Consciência, é um festival, na verdade, ecumênico, que reúne todos os tipos de religiões para discutir a ideia de Deus, para discutir a ideia de religião, e trabalha com música, né? Tem muita música, foi um palco enorme, foi muito massa. A gente rodou muito, Valber, a gente rodou 6.000 quilômetros, tocamos em Fortaleza, tocamos em João Pessoa, em Campina Grande, em Vitória da Conquista, na Bahia, tocamos... Nossa, foi uma turnê gigante. E essa questão, Agenor, né, que você falou da questão, né, burocrática, né, estatal, né, e tal, por que não acontece, né? Eu queria saber assim, o outro lado, né, de estourar, né, de aceitação, no caso dessa turnê do Alaide. Que a gente vê assim o Pará, né? O Pará a gente vê uma cena muito forte, né, no Sudeste, né? O Pará ele conseguiu expandir né, o carimbó, o tecnobrega, né? Enfim, então você vê, né, muito forte a cena paraense lá no Sudeste. Então, assim, você explicou da questão estatal, eu queria saber da parte dessa aceitação, né, de ritmo, vamos dizer assim, né? Olha, Porque assim, eu lembro que eu cheguei em Belém e um sobrinho meu disse assim, cara, pô, não sei se tu conhece, olha aqui, olha esse som aqui de uma banda lá de Manaus. E aí, pô, quando eu vi, era Laíde Negão. Então, quando eu olhei pra Laíde, né, que eu disse, pô, é aquilo que eu te falei, esses caras vão estourar e vão ganhar o Sudeste. Então, eu queria saber, assim, em relação à questão, né, da aceitação musical. Vocês sentiram que é aquela história do brasileiro que né, fala português e, portanto, não tem como, né, aquele mito de que não tem como estourar no mundo porque é português. Então, você fez um paralelo, você acha que há um paralelo desse, né? A música manauara é muito regional e aí não há espaço para isso, né? Cara, tem vários, dá para falar sobre isso um monte. Assim, por exemplo, tu fala da cena de Belém, né? O Estado, velho, ele escolhe o que ele quer mostrar. Então, se o Amazonas quer mostrar só o boi, que todo mundo pensa que só tem boi, é porque também é uma falha no Estado de mostrar outros ritmos, outras cenas, entendeu? Há um monopólio dessas pessoas em relação aos recursos, certo? Porque a aceitação, cara, o Sudeste adora dançar coisa nova e diferente. Agora, o que é que tem em Belém, o que é que tem no Pará, que, por exemplo, no Amazonas não tem? Uma lei de incentivo já estabelecida, né? Eu sei que deve ter as panelinhas lá também, que deve ter uma militância para abrir cada vez mais, para democratizar cada vez mais, mas, por exemplo, há editais do Natura Musical que se destina a Porto Alegre, a Belém, né, ao Pará, ao Rio Grande do Sul, que são coisas da lei do Estado. Eu, por exemplo, no Música das Cachoeiras, tive que competir com todo o Brasil, porque não existia a lei de incentivo estadual. Eu tive que entrar no edital nacional, né? Entende? Então, essa nova cena que a gente pode citar Felipe Cordeiro, a gente pode citar o reviver da guitarrada através dos trabalhos do Pio Lobato, né, que é um pesquisador, que a guitarrada já estava meio demodê, cara, já estava meio que a galera não estava mais querendo ouvir isso. Isso volta por um incentivo também, porque o cara conseguiu... Tinha quase que morrido lá no Calypso, né? Exato. Quase que morrido lá no Calypso, aí o Felipe Cordeiro vem, né? Então, e aí você faz uma festa lá, pô, cara, aí a galera dança, a galera se amarra. A gente tocava com a Laíde, eu botava a galera para dançar, sabe? Era o meu prazer, podia ter 5 pessoas porque o pessoal às vezes não sabe, mas a gente tocou para ninguém, assim como a gente tocou para uma galera, né? Casa lotada, assim como às vezes não dava ninguém. Mas eu sempre me sentia muito desafiado quando não dava ninguém, porque eu via que ali era o trabalho que a gente tinha que fazer, entendeu? Era cativar aquelas pessoas, porque se a gente cativa uma pessoa, é essa pessoa que vai chegar e te mostrar, Valber, olha só o que eu escutei, saca? E vai falar com paixão, e é isso que importa. Claro que é bom tocar com casa cheia, velho, né? Mas às vezes não dava. E aí eu tinha que ir. Tinha que tocar com meia dúzia, né? E você falou, isso é uma questão, né, que
que eu acho que é uma questão que deve permear muito aí a conversa entre os músicos, né? Que é a questão, né, do músico, né, do artista, ele não ser atemporal, né? Então você entende que você não considera um artista completo, né? Você não considera que um artista ele pode ser aquela pessoa que ela é um operário mesmo, né? Que vai lá e aprende a tocar um violão e de repente faz um cover ou faz enfim, uma banda com som voltado para bem para a indústria fonográfica mesmo. E aí, enfim, e aí ele se limita a realmente ser um operário da música, né, que desempenha seu ofício ali. Você entende que, como você adiantou, ele deve expandir isso aí, né? Ele deve ser, e não pode ser um artista atemporal. Você entende, então, que o artista ele está imbricado nessa questão, né, nas questões éticas e morais da sociedade. Cara, eu vejo que, assim, eu posso explicar o meu pensamento assim, existem dois tipos de artista. Tem aquele artista que quer tocar na novela das 8. Esse seria o operário que você falou, ele trabalha todo dia para que isso aconteça. E existe aquele artista que é um utópico que quer mudar o mundo, sabe? Que eu penso muito isso, por exemplo, vou trazer um cara aqui, o Cazuza, o Eliakim Rufino, o Neuber Uchoa, saca? A gente pode relativizar a ideia de mundo, mas se eles mudarem a vizinhança deles, eles já estão satisfeitos. Por exemplo, eu vi o Eliakim fazendo uma citação agora do Cazuza, né? Mais uma dose, é claro que eu tô afim. Isso é uma parada temporal, né? Eu vejo o Cazuza estava fazendo outras coisas, mas o Eliakim puxou isso para se relacionar com a política de vacinação do nosso país hoje em dia. A gente precisa de uma segunda dose, todo mundo está afim e não tem, né? Travou tudo. Eu estou aqui numa situação, passando uma situação com minha mãe, super difícil. A gente está vencendo um câncer e a gente precisa de uma vacina, cara. Então, não se trata só, eu quero a vacina para não ter coronavírus. Há outras situações de pessoas acamadas, de pessoas que, se não tiverem essa vacina, né, podem estar expostas a uma situação muito, muito ruim, que nenhum ser humano precisa passar, sabe? Eu vejo isso. Então, eu vejo isso. O artista, ele tem que ser, eu me faço um cara sonhador, sabe? Eu me vejo desse lado. Agora, claro que se tocar na novela, eu vou adorar, man. Adorar, né? Uma coisa não elimina a outra, né? Não. Você tinha, por exemplo, a galera do Rock 80, a ideia deles era mudar o mundo. E aí, né, depois começaram a tocar na novela, né? Começaram a ir no Faustão e tal, né? Uma coisa realmente não elimina Aí a outra. agora tá o Paulo Ricardo sendo processado pelos colegas. E essa coisa acontece, man. Isso aí tipo, são as encruzilhadas de uma banda. É porque, assim, bandas e essa parte artística, Valber, a gente caminha muito no mercado informal, cara, né? Muita informalidade. Os acordos são acordos de boca, né? São acordos de parceiros, de amigo. Não há contratos. A gente só assina contrato quando encontra um empresário no meio do caminho. Eu já encontrei uns empresários, a gente já assinou contrato, tive uma relação tranquila, foi de boa, sacou? Não tenho nenhum... A galera reclama muito da indústria fonográfica brasileira, mas, de maneira geral, só se mete com ela quem sabe o que é, não tem ninguém ingênuo. Olha o lance da Legião Urbana, né? Você falou do Paulo Ricardo, olha o lance da Legião, né? Não, Legião Urbana, Pink Floyd, o Pink Floyd também tem esse mesmo desfecho, né? Porque há os artistas que criam os conceitos e há aqueles que se apropriam, né? Aqueles que se apropriam, eles fazem uma arte, né? O Aristóteles falava isso já na Grécia, que o artista é um imitador, ele é um cara que imita. E isso aí, velho, na verdade é o que alimenta uma grande indústria da música, que eu também considero, tenho muitos amigos nela, que é a indústria, por exemplo, que alimenta casas e bares noturnos em Manaus com rock and roll, aquela casa que a gente sempre vai estar tocando aquela mesma música, sempre. Mas isso, as pessoas são felizes ali, aquele momento é um momento compartilhado, isso que importa. Inclusive eu vi até a entrevista de algum representante de associação de bares e restaurantes, né? E aí alguém disse assim, pô, você quer mais o quê? A gente já liberou bares e restaurantes, né? Então, para que liberar músico, né? Já tem o seu bar. Ele disse, cara, sem música o meu movimento é melhor nem abrir. Então, ou seja, realmente, dentre outras coisas, né? Acho que essa pandemia, e é engraçado porque parece que vem o verso e o reverso. Há um reconhecimento,
né? E aí estão as lives, né, e tal, para demonstrar. Há um reconhecimento que a gente não vive sem a cultura, e ao mesmo tempo a gente começa a ver os músicos, né, numa certa penúria aí financeira, né, porque as casas estão fechadas e não há nenhuma política séria, né, exatamente para reconhecer essa necessidade que a gente observou agora na pandemia. Isso daí que tu falou, cara, é porque assim, eu ainda tenho esses conhecimentos que no doutorado e nessa carreira acadêmica eu consegui adquirir e vou atrás de edital, eu tenho esse meu lado burocrata também, prestação de contas, tudo isso, faço com muito carinho, velho, sabe? Só que, assim, eu tenho parceiros que se viram em situações complicadas, né, nessa pandemia, muito complicadas mesmo, assim, de eu falar, meu irmão, como é que fulano tá vivendo, tá ligado? Porque fulano ele só vive daqueles cachês, do barzinho. Então, assim, aí o que aconteceu na pandemia, essa reflexão, uma galera começou a fazer live, sabe? E aí tu vê esses dois tipos de artistas que tu falou, assim, essa de divisão. Tem gente, cara, que só sobe no palco para tocar com a caixa tal, com a guitarra tal, com o cabo tal, e se não tocar, o cabo fica com raiva, o bicho bate o pé. Tem aquele artista que, me dá um violãozinho aqui que eu vou mostrar para você um som. E ele, com aquele violãozinho, ele consegue tocar o seu coração, entendeu? Ele consegue lhe fisgar igual um peixe, assim, tchum. Ele não precisa de... Então, aí a gente viu esses artistas. Eu me meti nesse mundo de live, adorei. Tem gente, eu não faço live. Cara, adorei não só fazer, como ver a sala do Chico César, ver o Chico César tocar na casa dele, entendeu? Um cachorro latir, e aquilo tudo, para mim, eu achei maravilhoso. Eu achei um mundo muito louco. E quis reproduzir isso. Fiz mais de 21 lives pelo perfil do Curupira, que me apoiou, agradecer, aproveito sempre para agradecer. Porque eu tava meio paradão, cara. Foi o começo da pandemia ali em 2020, eu fiquei meio... Todo mundo ficou meio afetado, né? E eu recebi o convite. Aqueles primeiros meses, né? Aqueles primeiros meses que ninguém estava acostumado, né? Não sabia o que fazer, fiquei assim. Aí a Gabi entrou em contato do Curupira, falou: Agenor, queria que você fizesse uma live. Aí eu falei, porra, olha esse convite, né? Eu não posso negar um negócio desse, porque a Gabi... O Curupira ajuda o artista como a gente que faz música autoral, a gente tem acesso a uma portaria, sem muita burocracia, porque às vezes, Valber, a gente vai tocar na noite, vai fazer uma parceria com o dono de uma casa, tu faz um acordo 4 horas da tarde. Quando dá 8 horas da tarde, o acordo muda completamente, ou porque a casa lotou, ou porque a casa não está cheia. Né? A depender da situação, né? Há um reajuste, né? Às vezes te chamam para contar o dinheiro que está na porta. Normalmente te chamam para contar o dinheiro que está na porta quando não dá ninguém. Quando dá muita gente na casa, não te chamam para contar o dinheiro da porta. Já chegam com a conta... Deu tanto, né? Já deu tanto. Exatamente. Então aí, a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo e a gente vai ficando com a casca grossa, vai ficando velhaco. A gente não vai caindo muito nessas coisas, ou então quando cai é meio que assim, velho, vou dar uma maneirada aqui, vou deixar passar, mas olha onde é que a gente está pisando, né? Eu lembro que essas lives suas lives eram no sábado à tarde, né? Pô, sábado meio-dia, pro caboclo assim. Era isso mesmo. Ele ficava com fome, abriu uma cerveja, e eu ficava, era o horário mais doido, assim, que dava saudade da família, da mãe, né? Então, eu falei, vou fazer sábado no meu dia, mas isso aí eu me inspirei no Neuber Show, que fazia uma live domingo, todo meio-dia, e eu achava demais. Eu abria uma cervejinha antes do almoço e falava... É uma companhia pro almoço, né? Uma companhia pro almoço. E aí, né, vocês fizeram essa turnê aí do Alaide e tal, né? Não aconteceu, mas serviu para, enfim, teve outros ganhos, né? E aí você iniciou esse projeto, né, com a Agenor. O nome foi, até te parabenizo pelo... O nome ele é tão bacana, Agenor Agostinho Léo, que eu fico me policiando para não se chamar Agenor de Agostinho. Então, a sonoridade ficou perfeita. Não, todo mundo, velho. Todo mundo. Na noite, Agostinho e Agenor. Eu falo, beleza, meu irmão. Então, ficou fantástico. Mas antes da gente falar sobre esse início, né? Eu queria saber se essa tua saída, né, do Alaide, né? Ela tem a ver com essa questão, né, que você falou de sonhar em um projeto, né? Esse sonho como artista, né? Dentro daquela segunda perspectiva de artista que a gente falou, essa tua saída tem a ver com essa questão? Total, cara.
total, assim, um desrespeito com minha vida pessoal, sabe, assim, expressei isso várias vezes, a galera meio que, assim, o show tem que continuar, foda-se, sacou? Uma relação, assim, meio, sabe, depois de 10 anos, você tá ouvindo uma galera falar um negócio desse, não faz sentido. Então, assim, começaram a me substituir aleatoriamente, sabe, vou fazer um show, marcar show, você me chamar, eu falei, bem, deixa quieto, página virada, vida que segue, né? Criei esses conceitos, depois eu vou atrás do que é meu, isso aí é um fato, sabe? Mas agora, nesse momento novo, peguei e fui aplicar as coisas que eu aprendi com o tempo, entendeu? Né? Eu estou aplicando tudo. Então havia um... Diga. Desculpa. Não, então, assim, então havia essa, vamos dizer assim, uma desconexão, né? Uma divergência em relação ao encaminhamento da banda, né? Uma parte da banda total. Pensava em focar mais nessa parte comercial e fazer show, e aí você pensava mais na questão de essência. Não, na verdade, assim, eu vi a banda como já um instrumento, né, de independência. O que eu quero dizer com isso? A gente não precisava de um cachê da prefeitura, a gente não precisava de um cachê do Estado, a gente podia fazer uma festa em qualquer clube, que daria certo, entendeu? A gente não precisava estar à mercê de toda e qualquer situação, porque assim, Valber, há palcos que a gente vai, que a gente ganha nota fiscal, que a gente ganha os impostos trabalhistas, que a prefeitura paga. Mas há palcos que tem patrocinadores, tem coisas que isso não acontece, os impostos trabalhistas não são pagos, nenhum tipo de imposto é pago, e às vezes é o próprio poder público que está fazendo a festa, então dá um curto-circuito na minha cabeça. E aí eu comecei a entender de outra maneira, que a gente já podia estar livre dessas relações mais promíscuas, eu penso assim, e fazer os nossos próprios eventos, né? Tá sendo gerente da nossa própria vida, porque em todos os eventos que a gente faz, em todos os grandes eventos, em todas a gente recolhe os impostos e paga imposto. Meu irmão, e não é pouco, é muito, tá ligado? É muito imposto que a gente tem que pagar. Então, porque, cara... Você falou em fazer um evento de vocês. Eu lembro que, porra, vocês tocavam no Largo, cara. Vocês conseguiam lotar o Largo ficava lotado, né? Maravilhoso. Qualquer lugar que a Laide tocava. Não, maravilhosa experiência. A gente começou esse lance, né, de fazer o carnaval na Simpa, né? Eu consegui fazer essa mediação com um presidente chamado Palmeira. Abraço pro seu Palmeira, meu irmão. O cara começou lá e foi tão boa essa relação que já se passaram várias gestões, né? Palmeira, o Holanda, já se passaram várias gestões e a gente está agora na atual, ainda com parceria, ainda fazendo carnaval, e todas as relações que aconteceram, né, nesse período ainda me rendem bons frutos. Eu consegui fazer o bloco da Cobra Grande no último carnaval, antes da pandemia acontecer, que assim, eu peguei o sábado de carnaval nesse próprio clube, onde teriam os dois blocos, né, que da cena alternativa são muito bem falados, que é o bloco Deu Sozinho, e o bloco do Cauchy, do qual eu tinha fundado. Então, eu consegui, na verdade, estrategicamente, toda a estrutura de todos esses blocos, que foi o mesmo cara que montou o som, o mesmo cara que fez a iluminação, eu consegui articular para sábado de carnaval, tá lá trampando também. Então, e os patrocinadores também, a própria galera que me chamava para tocar, que chamava a gente para tocar, patrocinou o bloco da Cobra Grande, acreditou. Mas o Cauchy Eletrizada que vocês faziam na Simpa, era uma produção própria de vocês? Ou... Era uma produção própria, sabe? A gente é uma produção própria, na verdade. Eu não sei até que ponto a galera hoje em dia entregou isso ou não, assim, sabe? Eu não sei até que ponto anda, mas começou com uma filosofia muito massa dos músicos, né? Da gente dividir junto com a Caboclo Crioulo e com Tucumanos, mas no final das contas os integrantes do Tucumanos não chegavam, só chegava o Clóvis, aí só chegava no dia para tocar, sabe? A galera do Caboclo Crioulo sempre participando, ativo tocando no repertório, nos trio elétricos e tal. Foi uma experiência muito massa, cara. Mas claro que são coisas que nem tudo são flores. Nem tudo são flores, né? E eu trago aqui para vocês esse lado mais íntimo e tal, porque eu acho que faz parte, eu acho que é muito bacana falar sobre isso também. Cara, eu lembro que na Simpa era um dia bom de carnaval, né? Acho que era domingo, segunda, né?
Era um dia bem concorrido e lotava, né? Eu lembro que É, os ingressos esgotavam e a galera ficava até 3, 4 horas da manhã aguardando a finalização. Então, porra, foi uma é experiência segunda. incrível, né? É segunda de Era na carnaval. segunda, né? Eu acho que ainda é, só falta voltar a ter carnaval. A É, gente não sabe quando isso vai acontecer. teve um carnaval que a gente mudou a nossa passagem, eu e minha esposa, para a gente ir na segunda-feira no Na Cauchy. Então, Simpa? porra, Foi, na foi na Simpa Simpa? era. Foi, É, a na gente Simpa, tinha assim, viajado e mudou. eu acho massa a Simpa, né? Chegaram a fazer na Arena da Amazônia e tal. Foi, aí foi É um um espaço espaço que muito não. bacana, mas é isso que eu falo, são essas relações que às vezes eu sei que a gente tem que arriscar tudo mais, mas, por exemplo, o Clube da Simpa é um clube maravilhoso, que abriu as portas, que tem também, eu acho que a gente tem uma envergadura que a gente tem que respeitar, uma envergadura legal de responsabilidade com aquelas pessoas, entende? Porque uma festa, quando começa a ficar grande, Valber, começa a acontecer de tudo, sabe? Começa a acontecer furto em carro, sacou? Arrombamento. É. O último cauchê que eu fiz, chegou o policial e chegou, olha, acabaram de furtar esse carro aqui, ó, e tava com o documento dos caras. A gente pegou quem tava furtando, tu pode chamar aí no microfone. Quando eu vi, velho, era simplesmente o meu chefe da antropologia, era o coordenador do curso, Caraca. que eu tinha falado, vai lá, Gilton, chegue lá e tal. Foi demais, ele tava com a namorada, tava com a Lorena, tava com a galera da antropologia, não aconteceu nada, felizmente, eu acho que só um prejuízo na fechadura do cara, não sei como é que foi isso, mas entendeu? Então, eu penso também muito nisso. E o Clube da Simpa, ele permite que a gente estacione os carros dentro, ele permite uma segurança maior para as mulheres, para as crianças, sabe? Porque tem uma parte do bloco que é... Então, eu penso muito nisso. Já fui em bloco na arena, já fui em evento na arena, é muito bacana, muito legal, só que aí tu tem que ter uma envergadura, eu acho, maior, tem que ter pessoas Uma cuidando. estrutura. Eu acho, é minha Uma visão. estrutura. E a gente fez o Bloco da Cobra Grande lá, cara, e na primeira edição, com a chuva monumental, a gente conseguiu mais de 500 pessoas no bloco, uma primeira edição, isso é maravilhoso, Valber, porque eu venho do Cauchy, que começou com 250 pessoas, 300 pessoas, entende? No Aquariquara, na casa do... Ah, esqueci do Fernando, man. A casa do Fernando, entendeu? A gente começou num quintal, né? Então, por aí, você tira que trabalhando, a gente seguiu. E é isso. Não, e a gente vê, né? Aquilo que eu falei, a gente vê que tem espaço por essas lotações que a Laíde fazia, né? Que você falou da Cobra Grande, o Cauchy, o pessoal do Cabo Crioulo, o pessoal do Casa de Caba, né? Enfim, uma galera aí, né? Tucumanos, né? O pessoal lá do. Então tem uma galera que a gente vê que né, quando toca em determinados lugares, a gente vê que tem realmente esse espaço, né? Você falou dessa questão burocrática, né, que faz com que não alavanque. Uma outra coisa que eu fico pensando porque assim, a gente né, além dessa questão que você falou, né, estatal, né, muita panelinha, enfim, a questão burocrática que impede, de uma certa forma, né, a cena cultural local se expandir, a gente tinha muito a questão também para o artista, ele tinha que fazer um trajeto, né? O pessoal brincava que ele tinha que tocar no Faustão, depois na época do Jô Soares, né? Depois, né, quando era Xuxa, Altas era Xuxa, horas. quando era Altas Horas e tal. E aí, depois eu fiquei pensando até no ensejo desse nosso bate-papo aqui remoto, né? Esse lado bacana, né? Tem o lado ruim, tem o lado bacana da tecnologia. Você está aí na Paraíba e tal, e eu estou aqui em Manaus. Você acha que esse lado dos streams, né? Enfim, Spotify, YouTube, Deezer, você acha que isso, de uma certa forma, pode virar chave, né? Para não só o underground, né? Do próprio Sudeste, mas, vamos dizer assim, o underground geográfico, né? E aí eu falo do norte do Brasil. Você acha que isso pode ser uma ferramenta de alavancamento, né? E aí, para furar esse roteiro de Altas Horas, né? Gugu, na época do Gugu Liberato, enfim. Ou não, ou você acha que isso vai ficar ali mesmo por uma bolha, né? Acho que não, acho que você tem razão, mas eu acho que antes disso, certo? Antes disso, não, com a ajuda dessas novas tecnologias, né, dessa nova visibilidade que a internet consegue proporcionar, eu acho que, assim, eu vejo muito a galera do Roraimeira, eu me inspiro muito no Eliakim, sabe? Eu não quero ser universal,
eu quero ser local, eu quero ser do fundo do quintal. O que ele quer dizer com isso, man? A gente não precisa, necessariamente, ir morar em São Paulo. Essa é uma ideia preconcebida, que músico tem que se fuder em São Paulo, mas se fuder garoto, né, para conseguir... Para acontecer, né? Para acontecer. Essa é uma ideia equivocada. Quem cai nesse conto é o conto da carochinha. Isso é um mito que faz com que seja barata a música, que o cara chegue em São Paulo do Norte vendendo um carimbó a R$100 para tocar 5 horas, entendeu? É esse mito que, na verdade, consome não só o músico, mas consome todos os setores, né? Que a gente tem que ir para o Sudeste e tal. Isso aconteceu com a galera, sei lá, o pessoal que desceu, o pessoal do Ceará, todo mundo deu uma descida para Ednardo, Belchior, Alceu Valença, todo mundo deu uma descida para o Sudeste, mas eram outros tempos, era diferente a situação. Eu acho que hoje a gente pode, de Manaus, da Guiana Francesa, da Guiana Inglesa, do Suriname, de qualquer lugar, ter um bom trabalho, ter um trabalho reconhecido, sair direto de Manaus para ir tocar num festival na Europa. Gente, eu acho que não existe esse caminho pré-concebido. A galera que defende essa ideia, tal. Mas isso não me impede de querer tocar em São Paulo. Eu adoro ir para lá tocar, cara, mas eu vou de temporada, entendeu? A Geno Agostinho e o Léo, a gente está armando o nosso bote para ir para lá, mas a gente arma devagar, igual uma sucuri, é um bote grande, então tem que ser bem armado, porque senão a gente perde a presa. Pois é, e aí eu queria saber, né, já que você falou no Agenor, Agostinho e Léo, virou uma pessoa só agora, né? E aí, como é que foi, né, essa aproximação e tal, para criar esse trabalho novo aí com a Agenor? Novo, né? Um novo que já tá ficando velho, né? É verdade. Já tem um certo tempo, né? Só tem cara carimbada da música, Manauara, Agostinho Guerreiro, que na verdade é o cara que está por trás ali do Almirante há muito tempo, né? Tá ali também junto da Ayahuasca, produziu, ensaiou, tem estúdio na cidade, é um guitarrista de mão cheia, é um cara que conhece não só esse reggae, mas conhece a guitarrada, conhece coisas, né, bem amazônicas, bem brasileiras. E tem o Léo, que o Léo é um baterista formidável, que toca com Agostinho Guerreiro desde do começo de sua carreira no Selva Madre, e que muito antes de tocar com eles, eu já tinha feito captação lá com eles, eu já tinha colocado alguma coisa no YouTube, com essa minha via de produção, que eu desde sempre levo. Eu estava em Viena, cara, na Áustria, eu fiz um intercâmbio de 6 meses, morei com Patrícia Borges lá, consegui uma bolsa da CAPES para fazer o doutorado sanduíche, e estudei no departamento de musicologia, lá de Viena. E tirei esse tempo, esses 6 meses, eu não levei nem instrumento, cara. Tinha acabado de sair da Laíde, estava pensando e repensando e desconstruindo muitas coisas. Mas, assim, aí comecei a sonhar, e no sonho eu acordava com a melodia, com a música encaminhada, né? As composições não paravam de vir. Mas chegou a fazer um barzinho lá, assim, alguém, porra, dá uma palha aí, não. Não, só na casa do meu orientador, quando a gente se encontrava para tomar um vinho, a gente tocava uma viola, né? O meu orientador, foi o Júlio Mendeville, o cara que me recebeu lá, não só burocraticamente, mas me recebeu de peito aberto, né? Me mostrou esse mundo da Europa, que é um mundo também que não são só flores, como você falou, é cheio de desafio. Viena é uma cidade que tem uma qualidade de vida enorme, né? Um negócio assim que a gente, como Manauara, não está acostumado mesmo, mas também é uma cidade que é muito não amigável, as pessoas não trocam muitos olhares, né? Não... Mas eu cheguei a visitar, fui a bares de rock, fui a bares que tocavam música latina, né? Mas não... Eu parei para pensar, cara. E aí, só que aí parando para pensar e fazendo meu trabalho de doutorado, no Natal, ou foi no Ano Novo, eu não me lembro, assim, eu estava meio que só com Patrícia, tinha mandado mensagem para todo mundo, feito aquelas chamadas de vídeo, né, para falar com a família, tinha tomado um vinho e tal, já estava pensando com Patrícia há um tempão, o que é que você acha, Patrícia, eu faço um trampo só que, pô, eu tenho as músicas para fazer só, mas eu não gostaria, acho que não é o momento, eu não me sinto cara maduro para ter uma carreira solo agora, apesar de ter as músicas, de saber produzir, de fazer, eu queria um grupo, sabe, eu queria parceiros, né,
E aí mandei uma mensagem para Agostinho. Mandei uma mensagem, Agostinho, e aí, tudo bem, cara? Porra, sei que deve estar achando estranho, mas bora formar um trio, mano. Tô com as músicas, estava a fim de fazer e tal. Eu te encho de desejo e você me enche demais. Agostinho vai dançando por aí, o Léo vai dançando por aí, o Agenor vai noiando por aí, o mundo todo eu me perdi. Agostinho vai dançando por aí, o Léo vai dançando por aí, o Agenor vai dançando por aí. Isso de lá de Viena. Isso Lá de de Viena. Viena. Aí ele, meu irmão, na hora, que doidice, Genô, que viagem, tu mandar uma mensagem e tal, que doido, nem esperava. Aí, cara, embarquei nessa, voltei para Manaus e fiquei ainda preso na burocracia do doutorado, meio que preso em casa, com um apartamento novo, tinha acabado de me mudar, então estava voltado... E comecei a receber um chama do Agostinho, ei, meu irmão, tu não vai vir conversar aqui não, tu vai ficar só nesse papinho, aí eu, puta merda, eu tenho que ir lá. Arrumei minhas coisas, botei o instrumento, fui lá no estúdio dele, falei, ó, o papo é esse. Aí a gente conversou, a gente se encontrou umas 2 vezes sem ensaiar, só para conversar, né? Falei a minha visão da música, falei a minha visão da cena manauara, abri o jogo, fui um cara super sincero, eles também foram um cara super, foram sinceros, a gente conversou e tal. E é isso, e aí a gente, vamos marcar. Então, conseguimos um edital, a gente vai lançar um CD, que eu estou terminando a masterização agora, né, o Igor, um cara muito gente boa, que fez a masterização para o Caetano Veloso, conseguiu o contato dele, abraçou o projeto, terminou o nosso disco. Bacana. Pois é, eu nem sabia, na verdade, o cara tinha feito, né, mas é isso, a gente está no Brasil, aí quando o cara fala, pô, masterizei o Caetano Veloso, você fala, porra, que doido. Porra. Pois aí você falou lá do que estava em Viena pensando e tal, né? E aí eu queria saber como é que é esse teu processo de criação, né? A gente sempre tem essa curiosidade, aquela situação, pô, pensei agora numa música, peraí que eu vou pegar um caderno e anotar ou não? Eu vou sentar todo dia, 10 horas da noite, 8 da manhã e vou começar a pensar em escrever uma música ou em formar o Agenor Agostinho Léo, ou são divagações que você tem que correr e escrever alguma coisa? Às vezes, a parada acontece em um verso, assim, você recebe, você tá lavando louça, sacou? Depois de um almoço bacana, você tá naquele momento de lavar a louça, e você tá cantando uma música que, porra, não é uma música do Luiz Gonzaga, não é uma música do Jackson do Pandeiro, não é do Alceu Valença, de quem porra é essa música? Você fala, porra, eu tô inventando, né, a música. Aí existe esse processo comigo, e aí eu tô sempre com o meu gravador agora, muita coisa surge assim, mas em Viena aconteceu uma parada muito louca, man, que foi uma melodia, que é Estudo sobre o Xamanismo, uma música que eu fiz, que essa música surgiu eu dormindo, man. Acordei cantando a música, só a melodia, sem nenhum instrumento em casa, e gravei, e depois a gente foi fazer essa música com o Agostinho e com o Léo no estúdio. Os caras acharam a música do Manuel Cordeiro, que simplesmente harmonizava toda a melodia que eu tinha escrito, então foi um negócio muito doido, assim, foi um negócio bem xamânico. Mas eu sou muito alimentado, eu percebo isso hoje, Valber, pelas leituras, não só da filosofia, como a Alaide já levantava essa bandeira, e aí quando levanta a bandeira da filosofia, diga-se de passagem, né, eu e Davi, a gente se formou no curso de filosofia, e eu, um apaixonado pelas leituras, nunca parei de ler, sacou? Filosofia, a galera meio que vai deixando depois que se forma um pouquinho e tal, e eu gosto muito e alimento sempre... E esse repertório de conceitos, né? E aí depois veio a música indígena e o estudo sobre o xamanismo, assim, eu li coisas maravilhosas, assim, que ficaram muito na minha cabeça, e as relações que existem entre um xamã respeitado e um músico respeitado, né? Por exemplo, um xamã respeitado é um cara que domina um repertório grande de composições de cantos, né? O xamã respeitado é aquele cara que canta e que faz que evoca um efeito na sua audiência, aquelas pessoas se tocam, né? Elas se arrepiam, elas se curam de alguma maneira, né? Um xamã bom, um xamã eficiente na literatura é um cara que domina, né, o cansaço, é um cara que chega até de manhã cantando, se for preciso ele vara dias sem parar de cantar, só
Então, isso tudo está presente na nossa música, né? A gente quer ir para um show de uma banda que toque mais um, que toque mais um, que chegue até mais longe, que leve a gente mais longe. A gente quer ir para o show de uma banda que, naquele primeiro acorde, pode ser uma nota, né? Que venha e que traga aquele arrepio, que traga aquela força da arte, sacou? Eu pelo menos vejo muito por esse lado. E aí fui fazendo essas relações, Valber, no meio do caminho. Foi pegando inspiração com as leituras e foi misturando. Total, foi isso, é esse mix. E aí eu fico louco de vez quando eu vou a campo, né? Quando eu vou a campo no doutorado em São Gabriel da Cachoeira e conheço os músicos da cena de São Gabriel da Cachoeira chamada da música Cuximauara. E aí a gente está falando do Ari Ataícoema, do Jackson da guitarra, do Pelé da guitarra, não posso esquecer do Pelé da guitarra, da Deusita Rodrigues, dessas pessoas, Deusita Rodrigues, do Ademar Garrido, do Negão dos Teclados, do Negão Neyara e de uma galera que abriu as portas para mim e mostrou cada um a sua versão do que era a música Cuximauara. E eu fui tocar em comunidades, né, distantes, comunidades indígenas, dentro da terra indígena do Balaio, né, agradecer o Domingos, o Domi, e foi muito massa, foi uma experiência que me enlouqueceu de vez, cara. Dentro dessa questão que eu te falei, né, de como seria a inspiração, né, e tal, eu lembro que a época que estourou aqui em Manaus aquele clipe feito lá no Bar do Armando, né, do Vai Rodar na Bica, e aí eu lembro que aquela época a pessoa, mas a música tem às vezes pode ter um certo cunho de homofobia e tal, né? E aí eu lembro que, eu não sei se foi você ou se foi o Davi, que chegaram a responder publicamente essa crítica, acho que foi ou no Facebook ou no Instagram da Laís. Você chegou a ser Cara, criticado por essa questão ou ficou muito mesmo naquele papinho ali de comentários de Facebook, cara, de Instagram? Eu escrevi, na verdade, uma parte dessa resposta, apesar da letra não ser minha, mas assim, a música trazia essa conotação, era claro que ela trazia essa conotação, né? Não foi por falta de aviso de minha parte, só que assim, Valber, a gente quando tem esse lado mais politizado, a gente se torna um cara chato também. E tudo que todas as letras, o cara quer problematizar, tudo o cara quer problematizar, ai meu Deus, já vem ele... Porque só desculpa, apesar de a letra não ser sua, eu acho que a grande questão que surgiu mais crítica foi com o próprio clipe, né? Ficou mais... Eu acho que a questão visual, ela né, o clipe lá do Bar do Armando, acho que isso também, né, gerou mais polêmica. Mas, enfim, antes de eu te interromper, você falou sobre... Mas chato, é meio que nessa pegada. Foi muito massa, né? Eu fiz uma parte da música, não recebo crédito em relação a isso, a parte do improviso, né, eu dei... Porque a música, na verdade, se resume em 2 notas. Não que 2 notas seja uma música pobre, pelo contrário, mas, assim, eu sempre... Do começo sentia um processo criativo meio travoso, sabe? Meio amargo. E não era muito as coisas que eu fazia. Eu estava mais fazendo piratapuia, sacou? Eu estava fazendo versão de Piranha, repensando essa música do Alípio Martins, né? De uma maneira positiva, sacou? Onde a mulher faz o que ela quiser do seu corpo, e a gente só resta respeitar. Isso eu sempre trago. Eu tenho uma música também chamada Ticamala, né, que conta a história, na verdade, uma história que não só eu vivenciei, mas acho que muitas pessoas, de um coração partido, e que a gente só resta aceitar e seguir a nossa vida. E essas histórias que eu também escutava no mundo indígena, né? Então, eu estava sempre mais nessa pegada, né, trazendo esses conceitos indígenas, da antropologia, pensando em cadeia morena, né? Pensando... Bebê é tua, não? Bebê é tua? Não. É do Davi, do Vicente, do Vinícius, salvo engano, né? É uma música muito bacana também, que a gente fez uma roupagem, assim, porque a formação tinha uma pegada animal, sacou? Uma pegada muito bacana, e você vê a primeira versão dela, não é uma música tão atraente, mas depois ela se torna um forrozão do caralho, muito massa. Né? Bacana, música bacana. Então, é mais nisso, eu tava trabalhando. Então, e aí, velho, tudo se torna um pouco, vai pegando esse ranço, sacou?
Mas chegou a ser uma questão à época, ou não? Foi só ali, ficou em rede social, ou chegou alguém assim? Não, chegou, né? Chegou. Houve o relato, né? A ameaça de colocar isso numa revista nacional, falar com o movimento LGBT, QI mais assim nacionalmente, de expor a banda de maneira geral. Mas aí a gente conheceu um representante em São Paulo, que no final das contas ficou do nosso lado. Foi uma problematização que também vem de um pouco de um recalque, né, Valber? Quando a gente começa a conseguir certo reconhecimento, quando a gente é um pouco mais respeitado, há também um certo recalque. É disso que eu te falo em relação à cena. É difícil os colegas incentivarem o teu trabalho, nem sempre é fácil ser admirado pelos pares, mas meio que eu acho que não ficou aí, sabe? Eu acho que isso marca, tá? Marca a banda, marca assim também os compositores, né? Dessas ideias, dessas criações. É muito diferente assim da própria ideia da Alaide Negão, desse conceito que é um conceito sem gênero, é um conceito, né? Que ele evoca apelídios, né? Que eu tinha quando eu fazia ensino médio em Roraima, e que o Davi tinha, porque a banda começa de nós dois, as primeiras gravações foram feitas só eu e ele, eu fazendo toda a mixagem, fazendo a bateria eletrônica, gravando contrabaixo, né, ele colocando as guitarras e tal. A Laide Negão surge de uma experiência de um duo, né, que depois abriu essa formação, e tem assim uma série de nesse processo não é só respeito, há também muito desrespeito, há muitos perdões, e né, a minha saída não foi uma saída do nada, né, é um negócio que Houve um vem, processo, né? é um processo que já é bem antigo, né, que pessoas que não não largam pé da sua ideia, e aí é muito louco, porque assim, as pessoas, o show tem que continuar. Não sei se você já ouviu essa frase. Essa frase ela é real. O show tem que continuar, né? A humanidade ela vai continuar, né? Todos que estão aqui passarão. Mas, por exemplo, chega uma pandemia e mostra que o show tem que dar Que um o show break, tem. É. né? Vem um Almig Deus, Neto, vem. né? Almig Neto que eternizou. A música deve estar se remexendo lá no caixão, né? Pô, Pois é, exato. o Eu show acho tem que continuar, né? Exato, é isso. O show vai continuar, só que assim, tem um intervalo entre o primeiro ato e o segundo ato, a vida é feita de ciclos. Às vezes tu passa por um processo na tua vida pessoal que tu não tá muito afim de dividir com o grupo, e resta o grupo respeitar, porque o grupo ele não é como um departamento pessoal, não tem recursos humanos, não funciona como uma instituição. As pessoas, né, sabem da tua vida, vivem contigo muito tempo, a gente É. via. Então, Tem o é mais desgaste, né? ao desgaste natural do tempo. E isso aí, cara, a maturidade, normalmente, né, o show tem que continuar, sacou? É assim, meu, o que é que a gente está precisando, né? Vamos conversar, vamos sentar aqui e tal. Não, e de toda maneira, é isso que eu levo para mim, né, e penso todo dia, né, penso já com muita tranquilidade. Me afetou bastante esse processo, é um negócio muito chato, porque depois de 10 anos, porque um conceito ele não é só criado, né, man? Ele é construído, ele foi construído durante 10 anos, mas aí também com esses desgastes, com essa parada dessas músicas, da falta de respeito em relação à autoria, isso foi ficando cada vez mais difícil, sacou? Eu tentando mostrar um outro caminho, que era um caminho meio chato, meio... Né, e tal. Aí falei, bem, eu vou seguir esse caminho, porque é aqui que eu acredito, é aqui que eu vejo, né, prosseguimento no meu trabalho. Mas aí rola um respeito, uma amizade bacana com o resto da galera, seguiu, né? E vocês Cara, se encontram por aí. respeito tranquilamente, cada um faz o que quer, né? A gente não pode fazer nada. E é isso, a gente segue o barco, cada um segue acreditando no que mas ao auxílio da justiça, no meu caso, né, é um processo que isso não é mais resolvido com a conversa, a gente teve 10 anos para conversar, tal, vai haver um litígio, a gente vai ter que resolver isso em juízo, saca?
É meio... Mas já há um processo? Na verdade, uma conversa que eu tenho com um advogado há muito tempo, na verdade, 1, 2 anos amadurecendo, né, escrevendo uma peça, né, que eles chamam de peça, e eu mesmo escrevo, e o advogado vem, na verdade, só fundamentando o jurídico dessa parte. Né? Isso seria para reivindicar os direitos autorais das músicas? Isso seria assim para reivindicar o direito que todo mundo tem sobre o que é, entendeu? Não é para pegar nada de ninguém. Aquele lance da autoria, né? Aí o lance consequência, né? É o lance da autoria, sacou? É o controle da obra, onde é que ela está sendo tocada, né? Tudo isso. Eu dividi muitas parcerias, né? Quando na verdade com a galera que nem assinava música direito, assim, assinava pouquinho, não tinha essa... Eu sempre assinei desde 15 anos fazendo música, fazendo composição, né? Não fazendo música. E ali você vê praticamente todas as músicas que eu estão todos os integrantes da banda, porque eu achava que era uma construção coletiva, mas aí eu percebia que a outra galera não achava, e aí eu tinha que ficar tocando música de fulano que não sabia nem tocar, com uns negócios meio loucos, assim. Tá? E o fulano só tinha umas ideias meio, digamos, homofóbicas, que eram engraçadas, e a galera meio que embarcava nessa onda. Mais ou menos é a minha visão, né? E eu não acreditava muito nessa parada, tentava falar, né? Tentei argumentar de diversas maneiras, e aí segui o rumo, segui o barco. Há também polêmica no que eu vou fazer, há polêmica em toda a música, há interpretações de diversos tipos, né? Eu não estou isento desse tipo de abordagem também, né? E segue o barco, mas aí é nosso trabalho. Mas é uma página que, assim, meio que virada, sacou? Um negócio que vai se resolver, vai se resolver da melhor maneira possível, tranquilamente. E agora o foco, eu tô no Agenor Agostinho e Léo, terminando esse trabalho, que vem com 15 músicas porrada, e também os Maninhos que você falou, que a gente vai lançar um EP dia 7 de maio. O dos Maninhos, né, que eu lembrei aqui, mas você falou do Agenor Agostinho e Léo. Já tem que eu vi lá que tem o demo no Spotify, né? Mas o completão já saiu. Mas já tem a previsão? Tem a previsão. Eu acho que até fim de maio eu consigo. Eu estou fazendo como eu nunca fiz antes. Eu estou fazendo com calma, sacou? Com muita paciência, tranquilão, sabe? Assim, atendendo a prazos que eu me coloco, né? Não a prazos que são colocados de maneira mais por um grupo, por uma galera que precisa daquele produto mais rápido possível. Eu estou fazendo a parada da maneira, como diz o Jardim Macalé, grave um disco devagar, quase parando, sacou? Assim como grave um nome devagar. Quando você vai gravar o nome de alguém na cabeça, se você gravar muito rápido, você esquece, meu. Esquece. Então você grava devagarinho. E aí eu tô tentando fazer o melhor. Com a Agenor Agostinho e Léo, tá bem devagar, os meninos já devem estar ansiosos, eu peço desculpa para os meninos, mas é um tempo necessário de maturação. A gente gravou esse disco em 2020, gravamos o disco em 2020, eu mixei 2020 todo, eu mixei 2020 todo e estou masterizando agora. Mas com essa pandemia, cara, meio que os prazos ficaram meio maluco, né? Eu tava doido para lançar com o público, não vamos poder lançar com o público, a gente tem que se reinventar. E os Maninhos foi uma parada, Valber, que surge desse lado de compositor, saca? Né? Compor com o Marcelo Nakamura e com o MacGyver é uma honra, meu. Eu adoro os caras, adoro o trabalho dos caras. Cara, quando eu vi no YouTube, eu disse, caramba, só, como a gente diria a galera lá da UFAM, é só os dinossauros aqui, cara. Marcelo Nakamura, MacGyver,
Porra, que clipe do caramba, cara, aquele lá. Adoro, man, adoro compor com os caras, admiro o trabalho dos caras, sempre fui para os shows deles, né? Cadeia Morena é uma música, né, que foi um presente que o Marcelo me deu. Cadeia morena, morena me deixou, deu uma tapa na minha venda e depois me abandonou. Cadeia morena, morena ninguém viu, estrela da sorte veio do norte do Brasil. Comeu jaraqui, farinha com baião, comeu açaí, daqui não sai mais. Né, uma música que eu tive o prazer só de finalizar, botar um moleque doido ali, um acolá, um negócio. Ele deu a ideia quando eu tocava quando eu toquei no Tribo Zagaia com ele, fiz um show com ele. E aí depois fiz uma segunda parte, aquela parte do Igarapé do 40. E é isso, man. O MacGyver, eu ia pro show, sempre fui pro show, desde que a Casa de Cabo, assim, construiu um público enorme agora em 2020, estava com um público maravilhoso, mas eu ia muito antes daquele público formado, adorava Casa de Cabo é outro, né, que eu falei lá no início da live, Casa de Cabo é outro que a gente olha, né, e, cara, não, isso aqui vai acontecer, né, a gente olha, pô, isso aqui vai acontecer muito mais do que já aconteceu, né. Então, são as apostas que a gente faz, eu espero que a galera tenha maturidade e consiga, né, passar por todas as encruzilhadas, porque é um caminho cheio de encruzilhada, né? É um caminho que a gente tem que ter muita paciência. E aí começam também as carreiras, né, velho? A gente já tá com 30 anos, né, passando aí da casa dos 30. Então a gente começa a pensar, o Marcelo Nakamura já partiu mais para essa pegada, já tocou em diversas bandas, mas desde sempre tem o Marcelo Nakamura, assim, o que eu acho de uma maturidade enorme. E quando eu vi, o Marcelo mandou uma mensagem assim na quarentena: ei, bora montar um projeto paralelo, tal. A gente chama o MacGyver e tal, a gente grava. Porra, falei, irmão, que massa, doido, muito foda. Aí a gente se encontrou, bicho. Foi o primeiro encontro, uma música, segundo encontro, outra música, terceiro encontro, 3 músicas. No quinto encontro a gente falou, man, tá bom, vamos gravar, vamos começar a fazer outras coisas, porque senão todo encontro é uma música, a gente pensa que tá descobrindo a pólvora, sabe? Pois é, mas essa música que, inclusive a galera, se puder acessar depois lá no YouTube, os maninhos, que é a música O Dia Mais Quente, essa já nasceu do primeiro encontro, e, porra, e como é que foi essa ideia de aquele cenário lá maravilhoso, cara? Porra, lembrou ali as festas de Beiradão, aqueles bregosos lá do interior do Pará. Porra, que clipe bacana, cara. Cara, O Dia Mais Quente, eu acho que foi surgiu no segundo encontro. O primeiro encontro surgiu uma música que vocês vão ver depois, quando sair o EP, que a música é Facebook. Face de fazer-se, Facebook, né, que a gente faz uma reflexão muito louca sobre o surgimento das ferramentas que o ser humano inventou, até o surgimento dessas redes sociais loucas e malucas. A gente faz uma digressão doida em alguns versos. E no segundo encontro surge O Dia Mais Quente. Aí eu faço umas gravações com os meninos, umas gravações de guia mesmo, somente com a bateria, com um bumbo, uma parada bem pré. E, de alguma maneira, isso vai chegando, né, nas nossas parcerias. Eu fui mostrando para a Patrícia, né, minha companheira. O MacGyver mostrou para a Anália, companheira do MacGyver, e a Anália, a música tocou, entendeu? Que era uma música muito massa. E aí a gente teve a ideia de fazer um clipe, mesmo. Ela sugeriu, né, o clipe, a gente não tinha recurso nenhum, e a gente escreveu um roteiro para um clipe sem recurso. Completamente sem recurso, na guerrilha. A gente não tinha nada, mesmo. A gente estava num processo de pandemia que a gente estava tocando para pedir grana na live. Né? A gente estava vivendo disso. E aí, a gente escreve mas mesmo sem grana, sem deixar de sonhar, a gente escreve um roteiro muito louco, que se passaria em Paricatuba, né, na casa ali com apoio do Juan, com apoio do Raul, da galera da Dona Rô ali. Que todo o cenário é lá, todo o cenário na Vila do Paricatuba, todo o cenário ali?
Cara, eu acho que todo cenário tem algumas imagens de apoio que a Anália conseguiu com as parcerias que ela tem, mas a maioria das imagens são lá em Paricatuba. O grosso das imagens, todo aquele colorido, aquelas luzes, aquilo tudo é uma produção da Neon do Norte, as ideias da Anália junto com a galera da produção dela, né, com o Gil, tem figurino, né, uma produção assim que normalmente eu nem trampo muito dessa maneira, eu sou mais meio que, digamos, antropólogo, eu gosto de pouca pouca inserção, né? De pouca interferência da produção em relação à realidade da comunidade. Mas, assim, eu me doei naquele momento, porque estava uma galera muito gente boa, uma energia muito massa, e aí ela conseguiu um recurso pela Lei Aldir Blanc, e a gente foi com mais tranquilidade, né? Com transporte, com alimentação, com tudinho. A gente conseguiu, foi intenso, foram 3 dias, 4 dias, meu irmão, ensaio, um monte de coisa, e no fim, as melhores cenas são as cenas de improviso, né? Muito doido isso. Cara, eu já vi esse clipe, eu acho que umas 20 vezes já. Que massa, Cara, man, que massa. Ficou massa, muito bom, ficou muito bom. ficou muito massa. Pô, tomara logo que essa pandemia passe, que todo mundo se vacine pra gente ver esse, não só a Geno, o Agostinho e Léo, porra, mas ver vocês três aí tocando esse trabalho paralelo aí, você, o MacGyver e o Nakamura, que porra, o clipe tá muito massa, cara. Os maninhos, assim, né? Eu não sei como é que os meninos interpretam, cada um tem a sua ideia, mas eu vejo os maninhos muito como um tribalismo, né? Eu me inspiro muito naquele movimento do Arnaldo, da Marisa Monte, do Carlinhos Brau, que a gente se junta para fazer isso, mas sem pretensão de, sabe, pretensão, uma cobrança em relação ao grupo. A gente está livre ali, cada um pode tocar essas músicas em qualquer momento, mas a gente pode se juntar também. E seria muito massa, sabe o quê, Valber? Um evento com Casa de Caba, Marcelo Nakamura, Agenor, Agostinho e Léo e os maninhos. Isso seria muito massa. Todo mundo no palco ali. Seria muito bom. Esse vamos dizer assim, tribalistas amazonenses, né, também me lembrou lá em Belém, se você ouviu falar, o Trilogia, né? O Trilogia também foi inspirado nos tribalistas, que é Nilson Chaves, Lucinha Bastos e Marco Monteiro. Então, pô, que massa. Cara, eu tenho certeza que esse trabalho, os maninhos, né? Fazendo esses trabalhos paralelos. E, pô, quem sabe rola, como você falou aí, Casa de Caba, Geno Agostinho Léo e Marcelo Nakamura e no final os maninhos. Todo mundo junto. Pô, é isso, mas na verdade é um projeto que para somar, assim, acho que a gente pensa assim, né? Um projeto para somar e para agregar, assim, porque esse repertório eu tô louco também para tocar no Geno Agostinho e Léo, fazer uma versão ou outra das músicas. A gente já podia vincular a Gabi aí, né? Olha, Gabi, assim que puder abrir, assim que tiver tudo bonitinho, tudo certo, o primeiro show vai ser as 3 bandas e ao final os maninhos. A gente chegou a fazer umas paradas na Gabi no tempo que tava podendo só voz e violão, né? Só que assim, bicho, esse tempo de pandemia era o tempo que a gente fazia e depois se arrependia. Chegava em casa e falava, meu Deus, deu muita gente, cara, por que a gente foi fazer? O que a galera vai fazer? Entendeu? Então, não foi bacana. Assim, foi muito legal. As festas a gente precisava, assim, psicologicamente e tudo. Foi do caralho, foi muito massa. Mas espero que a gente possa se vacinar, man, e possa voltar. Porque ninguém relaxa, né, cara? Pois apesar de todo mundo ter cuidado, pô, todo mundo tenha cuidado, mas ninguém relaxa. Porra, mas é isso, cara. Obrigado. O papo aqui, pô, rendeu. Por mim, ficaria mais 2 horas aqui, cara. Quando a gente pensou em lançar esse projeto, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi você, né? Minha esposa me ajuda muito nessa produção aqui. Ela disse, cara, tem que ser o Agenor, é um trabalho que a gente admira muito. A gente tem uma turma grande aí que gosta muito do teu trabalho, dessa galera aí, Marcelo Nakamura, MacGyver, a galera do Caboclo Crioulo, enfim, toda essa galera aí, Johnny Jack Mesclado, que, né, que deu um tempo também. Porra, a gente gosta muito da cultura regional. Te agradeço porque é uma forma de apoiar, né? O canal ele tem essa proposta de ser um bate-papo com os artistas locais, né? Não só os artistas, mas todo mundo da cena. A gente vai trazer aqui todos os 8 parlamentares federais, os 3 senadores, né? Já estão confirmados de vir. Influenciadores de... A questão é trazer o cenário amazonense, né? Massa.
para dentro do canal, né? Bater esse papo. E a gente também está aberto a quem quiser produzir alguma coisa e quiser colocar aqui, a gente dá uma força também. A ideia, para você ter uma ideia, né? A gente vai buscar alguma coisa sobre artista amazonense nos streams, né? E a gente não acha. Então, de forma muito humilde também, a nossa ideia é formar um certo acervo, né? Formar um processo histórico até para essa cena de stream, né? Que ainda é muito, como você falou, é uma mata muito fechada ainda na cena amazônica, não só Manaus, mas enfim, todos os 7 estados aí do norte, né? Pará, Tocantins, Roraima, Rondônia, Acre, Amapá, a galera toda aí, pessoal até do Maranhão, quem sabe. Então, a ideia é bater esse papo, como a gente conheceu aqui, através do bate-papo contigo, né? Como é que é essa cena amazônica. Então, cara, obrigado mesmo aí por ter até se desvencilhado um pouco aí da sua questão pessoal aí. Muito obrigado mesmo, cara, de coração. Valeu. Pô, Valber, eu que agradeço a oportunidade, a todos os ouvintes e espectadores aí do Vento do Norte. Pô, você conduziu de maneira exemplar. Muito obrigado aí pelas perguntas, pelo carinho. E é isso, pode contar comigo aí para outras, cara. Valeu, Agenor. Um abraço, cara. Tchau, tchau.